Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo. Hoje o tema que eu quero conversar com vocês é sobre liberdade. E a liberdade, ela não é geográfica, mas sim patrimonial. O que você quer dizer com isso, Yuri? Quero dizer o seguinte, hoje a gente tem o mito da liberdade moderna, que é o quê? Eu vejo muita gente confundindo liberdade com movimento. O movimento é importante sim, só que muitas pessoas acham que com mais carimbo no passaporte, mais livre você é. Eu achava isso também. Só depois de 52 países e ter morado em mais de 14 que eu entendi que não é assim que as coisas funcionam. A real liberdade não é estar em Bali ou estar na Tailândia. É você poder estar em silêncio, sem medo de que a conta não feche do fim do mês. E isso pode acontecer em qualquer geolocalização desse planeta. Ah, Yuri, mas ser nômade digital não é ter liberdade geográfica? Sim, mas esse vídeo aqui é para pessoas que já estão no mercado exterior ou querem visar ter um plano de carreira no exterior. Então, você ser nômade digital é só a primeira fatia desse bolo. A liberdade de verdade é você acordar num país novo, abrir teu notebook e saber que você não depende de absolutamente ninguém. Nem de um chefe, nem de um governo e nem de uma moeda só. E isso envolve uma ação de coisas que você tem que fazer para você chegar nesse grau de liberdade. E essa é a parte que ninguém conta. Por quê? Ninguém te conta essa parte porque liberdade geográfica é bonito pra caralho na foto. Abre aí meu Instagram, scrolla aí antes de eu ter fundado a Borderless Code e vê como que é a vida de um Full Stack Software Engineer Tier 3 nômade digital e você vai entender do que eu tô falando. Mas liberdade patrimonial é o que vai te garantir pro resto da tua vida, né? E aí qual que é o falso nomadismo? Gente, eu conheci muita gente nesses hubs digitais. Fiz muito network. Muita gente boa, talentosa, que trabalha remoto pra fora. Diria que 70% das pessoas que eu conheci são de fato funcionários, 30%, 20% entrepreneurs, né, empreendedores assim como eu. Muita gente boa, mas continua presa. Ou tá presa a um único contrato, ou tá presa a um único câmbio, ou tá presa na ilusão de que ganhar em dólar resolve tudo. Só que aí quando o câmbio muda, o cliente cancela, variáveis normais de uma vida cotidiana acontecem, ou quando o imposto chega, a casa cai. Porque você está só dependendo ou de um contrato, ou de uma moeda, ou de um governo só. Quer ver como que você está numa posição muito sensível? Você imagina hoje que o seu excelentíssimo presidente dá uma canetada falando que a partir de agora, profissionais de tecnologia que prestam serviço para o exterior vão ter uma alíquota nova de imposto e ela vai ser 35%. O que acontece com o teu PJ? Numa canetada. E aí que você percebe, liberdade de verdade não é estar longe do Brasil. É estar protegido de qualquer país. Isso é o mais importante. E aí, qual que é o ponto de virada, rapaziada? É o Tier 2, de fato. Para quem não sabe, eu vou botar na tela aqui, novamente, quais são as escalas de tier salariais, segundo a Borderless Code, tá? Tier 1, Tier 2, Tier 3. Existe um momento na carreira, geralmente ali quando tu tá tirando entre 7 e 12 mil dólares por mês, onde o jogo muda completamente. Até o Tier 1, o foco é completamente técnico. Você tá preocupado com coisas que o Tier 2 não se preocupa mais e o Tier 3 já nem sabe o que é. Você tá preocupado em fechar contrato, provar competência, juntar experiência, se posicionar globalmente de fato. Mas quando você chega no Tier 2, que isso ocorre aí com posicionamento e com o roadmap correto, você já sendo sênior, muitas das vezes você já consegue arrumar um job internacional Tier 2 ou depois de 6 meses de experiência você já consegue pegar um job Tier 2, você já tem alta renda, estabilidade, network. E aí que vem a pergunta, o que eu faço para não voltar para trás, certo? Porque quando você não tem nada a perder, tudo vale. Mas quando você já conquistou alguma coisa, você já começa a pensar com uma mente diferente do que eu já conquistei isso aqui e eu não quero perder isso aqui. Então o que eu faço para crescer mitigando meus riscos? E é nesse ponto que todo dev profissional de tech inteligente trava. Porque ele percebe que não existe curso sobre isso. Você pode fazer 10 mil cursos de Maven Stack, de React, de GraphQL, de Full Stack, AI Engineer, mas curso sobre isso não existe. Ninguém ensina o que vem depois de ganhar bem. E aí o que acontece? O dinheiro ele começa a pedir estrutura. O cara Tier 2... ele acha que está livre até precisar lidar com a Receita Federal, até precisar lidar com um layoff que ele tomou, se ele não está fazendo Moonlight, até descobrir que ele está pagando imposto como se fosse um CLT de luxo. E ele começa a olhar para fora, tentar entender o que está acontecendo. New resources requires new problems. New problems requires new solutions. O que isso quer dizer? Com novos recursos você tem novos problemas e com novos problemas você tem novas soluções. A vida ela é feita de problemas, amigo. Você sempre terá problemas na tua vida. Isso é normal. A questão é, cada nível que você está na sua vida, você tem que ter uma resolução de problemas diferentes. Aí o Tier 2 típico, sem orientação, vai fazer o seguinte.
Ele vai abrir uma conta na Wise, vai criar uma LLC nos Estados Unidos e virar residente no Paraguai. Mas ele não entende nada do que ele tá fazendo, ele tá perdidaço. Ele leu talvez no Reddit alguma coisa, né? Por que ele tá perdido? Porque o Tier 2 é a fronteira entre ser bem pago e ser dono. E é aqui que de fato o patrimônio começa. Não é quando você compra um carro, é quando você começa a entender de estrutura internacional, equity, fiscalidade e soberania financeira. É aí que o game começa a ficar interessante. E aí qual que é o erro mais comum? A maioria dos devs, profissionais de tecnologia, data engineer Tier 2, para por aí, como se o dólar fosse eterno. Esquece que alto rendimento sem blindagem é só como se fosse um site timeout que uma hora vai passar. O que isso quer dizer? Quem não entendeu? Uma ansiedade com delay. O cara ganha 10 mil dólares, mas não sabe declarar, onde investir, nem como se proteger, não tem conhecimento de criptomoedas e acha que tá jogando grande. Tá jogando grande se ele continuar se comparando com os amiguinhos do Brasil dele CLT que ganham 15 mil reais. Quando você se compara para baixo, você se torna preguiçoso. Isso é um fato. Isso é da naturalidade humana, certo? Se você continuar se comparando para baixo, você vai achar que você é o pica, né? Mas a realidade é que tu tá jogando exposto. E você pode ser vítima de uma canetada a qualquer momento, certo? A diferença entre o Tier 2 e o Tier 3, ela não é técnica, é estrutura patrimonial e network. Eu sempre falo isso para os meus mentorados que já estão no Tier 2 e querem chegar ao Tier 3. A diferença é ajuste, mindset e algumas correções, certo? O vídeo hoje não é sobre network, então não vou ficar falando sobre network aqui. O foco de hoje é liberdade patrimonial. Quem sabe depois eu faço um vídeo sobre network, tá? E aí, qual a estrutura da liberdade patrimonial de fato? Se chegar no Tier 3, você precisa parar de pensar como prestador de serviço, né? Isso é um fato que eu já falei algumas vezes aqui. Você começa a pensar como entidade global, como um solopreneur, se você não tiver pessoas trabalhando para você, que muitos Tier 3 fazem também. Contratam júniors, enfim, subalocam. Isso começa com 3 pilares simples. Quais são os 3 pilares simples? Número 1, equity. Número 2, passaporte. Número 3, fiscalidade. Primeiro é o equity, né? Que aí você para de vender só tempo. E de fato você está acreditando num upside, seja na empresa que você fundou, seja na empresa que você está participando, recebendo equity. Você começa a entrar em projetos com participação, porque a equity é o que vai transformar a tua renda em patrimônio. Não vai ser aumentando o teu hourly rate, de fato não vai ser. Passaporte, mobilidade não é turismo, meu irmão. Mobilidade é estratégia. É estratégia. Eu tenho um amigo na Espanha hoje que ele não pode voltar para o país dele. O passaporte dele foi cassado, certo? Ele é venezuelano. Só que, por que ele tá na Espanha? Porque ele tem dupla cidadania. Então, ele saiu da Venezuela com o passaporte espanhol. Porque se ele não tivesse o passaporte espanhol, ele não poderia sair do país. Ele não fez nada de ilegal. Ele só gerava conteúdo que entrava em desacordo aos guidelines do governo venezuelano, certo? Enfim. Agora falando do terceiro ponto, fiscalidade. Não dá para ser livre se o Estado ainda manda na tua conta e pode confiscar o teu dinheiro a hora que quiser. Muitos não lembram aqui, mas durante o governo de Fernando Collor de Mello houve o confisco da poupança. Vai estudar história se você não sabe o que é isso. Enfim, você tem que aprender sobre dupla tributação, holding, patrimônio. Isso não é luxo, isso é estrutura. Se você já está ganhando pelo menos 7 mil dólares, isso é obrigatório para você, meu amigo. Quando você entende isso, o mundo deixa de ser uma coleção de países e vira uma arquitetura funcional. Você imagina um MVC ali, né? Que cada país tem o seu role, mesmo que você mora em um país só. Uma pessoa que está falando aqui com você não mora mais de 6 meses em país nenhum, certo? Mas, mesmo para você que mora os 365 dias num país, isso é extremamente importante entender como funciona. Porque após isso, a liberdade deixa de ser estética. Eu lembro que quando eu comecei a olhar para o Paraguai, não foi como refúgio, mas sim como base. A Europa sempre foi vitrine, eu gosto muito da Europa. As cidades são muito welcomes, eu gosto de andar, eu adoro a arquitetura europeia, certo? Eu tô muito perto das Américas, tô muito perto do Middle East, um pouquinho mais longe da Ásia, mas enfim, é questão pessoal também, eu gosto muito da Europa, por isso que eu passo 8 a 9 meses por ano na Europa. A Ásia eu penso como escala. 6 meses aqui na Ásia, eu tenho o mesmo gasto financeiro de um mês do meu verão europeu. E isso se chama estratégia e arbitragem.
certo? Morar num lugar que o custo de vida é muito mais baixo. Então, o ponto é, cada parte do mapa passou a ter um propósito. E é assim que a elite sempre jogou, com múltiplos endereços, múltiplos passaportes e um só objetivo, controle total da sua vida, certo? Só que você não precisa ser membro da elite, faturar bilhões para ter um estilo de vida blindado também, graças ao mercado que você está. Hoje o mercado de tecnologia é um dos únicos mercados que permite você ter esse grau de liberdade, prestando serviços para diversos clientes de vários lugares do mundo, sem você precisar ser multimilionário, mesmo assim você conseguir se blindar, certo? Ponto é, os milionários, bilionários, eles têm garantido juridicamente, fiscalmente e emocionalmente a liberdade deles, certo? E você pode ter também. Vamos lá, rapaziada. Liberdade geográfica é emoção. Hoje eu com 34 anos eu entendo isso. Quando eu tinha 28 eu não entendia. E é por isso que eu sou mentor de muitos devs novos, nômades digitais, que eu passo essa visão para eles entenderem que realmente ser nômade digital é muito legal, mas tem um prazo de validade. O que importa de verdade é liberdade patrimonial. E isso é engenharia. Isso não é sorte, isso não é acaso, isso é engenharia. O Tier 2 é o ponto onde o dev, profissional de tecnologia, deixa de ser técnico e começa a virar um estrategista da sua carreira. E quem entende isso, nunca mais volta para trás, meu irmão. Porque a verdadeira liberdade não é mudar de país, é mudar de classe e nunca mais depender do sistema, mas sim criar o seu sistema. A gente não consegue sair do sistema 100%. Não sei se você vai viver numa forma autossustentável do começo ao fim. Mas tirando esses cases, a gente não consegue sair do sistema, a gente consegue criar o nosso sistema. Tamo junto e até o próximo vídeo.